Continuando aqui, as distorções do pastor Rodrigo Mocelin sobre esse tema aqui que diz que abalou o catolicismo. É só mais um que apostatou da fé, cara, porque foi dar ouvido a fundamento de homens. Cansou da sã doutrina da salvação. Maior apologeta latino volta ao protestantismo. Fernando Casanova. Rodrigo Mocelin explica. Já o terceiro vídeo falando sobre esse tema aqui. Para os protestantes é uma vitória, cara. Para nós, cara, simplesmente. Mais um aqui está se corrompendo. E se tirando fundamento de homens. Precisa cometer suicídio intelectual e crer naquilo que eles dizem. Fernando Casanova saiu da Igreja Católica, senão teria que cometer suicídio intelectual. É isso mesmo. Na fé protestante, a Escritura é a regra de fé. De onde tiramos isso? É da própria Escritura. Assim como, por exemplo, Trindade. A palavra Trindade, a Igreja, ao longo dos séculos, cunhou essa palavra. A palavra não existe, assim como sola Escritura também não existe. Como para nós, protestantes, a Bíblia é regra de fé. Como os apóstolos pregavam a palavra? Como os apóstolos anunciavam a palavra? Foi confiado a quem? 1 Timóteo 3,15. Coluna, sustentáculo da verdade. A igreja. Como era pregado? A pregação oral. Atos Apóstolos 2,14. Pedro pregando ali a palavra. Pedro está sob o pastoreio de quem? Sob o envio de quem? O magistério. Tem a chave de pastorear esse magistério. Enviado por Cristo. E os apóstolos sob sua jurisdição. Então, é simples, cara. Não tem aqui na Bíblia, a nossa regra de fé é só a Escritura. Mas a Escritura vem da onde? Tanto o Velho Testamento e o Novo Testamento. Que interessante. É só a Escritura, mas a Bíblia não mostra que a verdade será conhecida pela Escritura, não. A Bíblia mostra que a verdade será conhecida pelo magistério. Certo. É o cara, ele quer degrenir a igreja. Mas os princípios da Trindade estão ali na Escritura. Reconhecido pela igreja, pelo magistério. Assim como os princípios do sola Escritura. Tiramos o sola Escritura, ou seja, a Escritura é a nossa regra de fé. De onde tiramos? Da própria Escritura. Faz o seguinte aí na sua casa. Se você tem a Bíblia aí no seu smartphone, no seu iPhone, em algum aplicativo, coloque aí, se tiver um buscador de palavras, coloque aí a palavra Escritura, aí na sua Bíblia. E você verá as centenas de vezes em que os textos bíblicos colocam a Escritura como regra de fé, como a palavra de Deus sendo maior do que tudo, e como a regra de verdade pela qual devemos julgar todas as coisas. Na fé católica eles têm a Escritura e a tradição. É o magistério também, mas vamos lá. A Escritura e a tradição como regras de fé. Na prática, a tradição engole a Escritura, como no exemplo aí do purgatório. Jesus acusou os líderes judeus de sua época de desobedecer a palavra de Deus ao seguir a tradição dos homens. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Aqui Jesus está mostrando como que a tradição... Tradição por quê? O judeu seguia o quê? Lavava as mãos, não comia com a mão suja e etc. E esqueceu todo o princípio e todo o valor. Marcos. Olha só como os caras, eles são... interessante como eles distorce o contexto bíblico para fundar suas próprias doutrinas, seus próprios conceitos. Você pega aqui Marcos, citou Marcos. O Mateus, Mateus também fala. Marcos. Vou voltar aqui um pouquinho. Jesus acusou os líderes judeus de... Os textos bíblicos colocam a Escritura como regra de fé, como a palavra de Deus sendo maior do que tudo e como a regra de verdade pela qual devemos julgar todas as coisas. Na fé católica eles têm a Escritura e a tradição. É o magistério também, mas vamos lá. A Escritura e a tradição como regras de fé. Na prática, a tradição engole a Escritura, como no exemplo aí do purgatório. Aqui, ó. Você pega aqui Mateus 15, fala ali da tradição dos fariseus.
Olha só que interessante, Mateus 7, Marcos 7. Olha só. Hum, 4. E quando voltaram do mercado, não come sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, jarras e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram: por que não andam teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com a mão impura? Jesus disse-lhe: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quanto escreveu este povo, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só, tradição do quê, cara? Costume, lavar a mão, comer sem lavar os pratos, etc. Paulo está falando que da tradição do magistério, segundo Tessalonicenses, que engaja todo o conteúdo da verdade. Só na escritura você não vai conhecer na Bíblia, mas a tradição e o magistério você reconhece. A verdade não será conhecida somente só na escritura, mas pelo magistério. Que magistério é esse? Coluna sustentáculo da verdade. Que magistério é esse? Que segue aqui, ó, segundo Tessalonicenses 2,15. A tradição. Tradição que? Pregada oral e depois escrita. Por quem? Pelos membros do magistério, em comunhão com o magistério, que são as colunas que sustentam essa verdade, essa tradição. Não tradição judaica, tradição como de costume, lavar a mão, lavar o prato, comer sem lavar as mãos, etc. É isso que o judeu estava questionando. Os apóstolos de Cristo que não faziam isso. E que fala, é bem que o profeta Isaías profetizou. Esse povo só me louva com os lábios, mas o coração está distante. Então, uma pegada a tradições, fundamento de homens, protestantismo. Interessante, né? Segundo Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento, que de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa. Então, se vocês, meu querido protestante, seguem só a escritura, então vocês têm que seguir a tradição. Não rejeitar a tradição. Tradição de quem? Que vem do magistério. 1 Coríntios 20, construiu primeiramente os apóstolos, que são as colunas da verdade. Então, não é só a escritura. Temos o magistério, temos a tradição, pregação oral e escrita pelo magistério, pela as coluna, professor. Que interessante. E Paulo dá uma alerta ainda, segundo Tessalonicenses 3, 6, que são vocês que rejeita a tradição. Oral e escrita. Oral e carta nossa escrita, etc. Cristo pregou, anunciou como oral. E os apóstolos pregavam a palavra como oral. Depois por escrita. Pessoa inspirada pelo mesmo Espírito Santo que inspirou Jesus Cristo, que desceu aos apóstolos, que inspirou os apóstolos. E esse mesmo Espírito que assiste a igreja de Mateus 28, 20, foram introduzindo e inspirando pessoas para compilar e organizar, que são católicos, que são discípulos dos apóstolos. São Marcos escreveu ali o livro de São Marcos, Pedro pregando ali em Roma, ele ia escrevendo a pregação de Pedro. As pregações escritas da Bíblia são as pregações dos apóstolos com a convivência de Cristo. Não tinha nada escrito. Olha só que interessante. Agora você vai acreditar nessa falange protestante? Segundo Tessalonicenses 3,6. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa. Ao contrário, a traição de nós tendes recebido. Olha só. Cuidado aqueles irmãos que não seguem a tradição, não vivem a tradição, não rejeitar a tradição do magistério. 7. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós
desregradamente, ó. Tenta imitar o evangelho de Cristo. Como? Rejeitando a tradição, rejeitando o magistério, mas só Bíblia. A nossa regra de fé. Você vai rejeitar o magistério? Você vai rejeitar a tradição? Se você rejeitar a tradição, você está rejeitando o magistério e a pregação dos apóstolos. Você está rejeitando o Espírito Santo para seguir fundamento de protestante apologético que se apartou da igreja, que não concorda com a igreja, que não concorda com a tradição. São esses hereges. Ah, mas Roberto, você fala assim, teve um irmão que entrou no meu comentário, né? Ficou reclamando que eu chamo de herege. É o que então? Irmão separado, né? Tá gravando, tá? Jesus acusou os líderes judeus de sua época de desobedecer a palavra de Deus ao seguir a tradição dos homens. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Aqui Jesus está mostrando como que a tradição dos homens, aquela tradição dos judeus, ela engoliu a palavra de Deus. Paulo disse que a mensagem revelada recebida por ele era maior do que ele mesmo. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou seja, ele, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai... Peraí, dá um pause aqui. Olha a visão do pastor catando texto fora do contexto. Que tem a ver, você pega aqui Mateus 15. Que isso está repreendendo quem? Os judeus ali, ó. 7. Hipócritas. Bem de vós que falar o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios. E o seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam. Porque ensina preceito que só vem de homens. Olha só. Preceitos de homens. Doutrinas de homens. É costume de homens. Se você pegar aqui do 15 a 1, você sabe qual era o costume ali. Que os judeus estavam reclamando com Cristo. Que os apóstolos não lavavam mãos. Porque o apóstolo não seguia a tradição dos antigos. Não está falando nada menos, nada mais da palavra aqui. Mas vamos lá. Já Paulo já fala. A tradição da igreja. Tanto oral e escrita por nós. Muito diferente daqui. Essa tradição farisaica e judaica. Paulo ele era o quê? Seguiu essa tradição. Seguiu esse costume. Por que não segue mais? Filipenses 3, ali, 8. Chama tudo de esterco. Essa tradição aqui é esterco. Está na tradição do fundamento dos apóstolos. Além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo que aquele evangelho que ele recebeu e estava transmitindo ali era verdadeiro. Se um dia ele ficasse doido e amanhã ele falar, isso aqui eu não sei o que é. Paulo está dizendo, esqueçam de mim, fiquem com a mensagem, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Essa é a nossa crença. A palavra de Deus, ela é maior do que a igreja. Ela é maior sim do que os homens. Não, pelo amor de Deus, cara. 1 Timóteo 3,15, Paulo está falando o quê? Olha só. Timóteo 3,15. Aqui, ó. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Paulo está falando aqui, se eu se apartar, sair dessa igreja, ou pregar outro Jesus, outra visão, outro pensamento, esquece de mim. Porque a verdade está na coluna sustentáculo da verdade. Que verdade é essa? A igreja, o magistério. Não, o protestantismo é assim, cara. Se apartou da verdade, se apartou da coluna e do magistério. Paulo está falando aqui, se eu se apartar ou se desviar dessa igreja que é a coluna sustentáculo da verdade, esqueça de mim. Olha só, uma lição para o protestantismo. Paulo está falando aqui, não, a Bíblia é a coluna sustentável da verdade. Se eu apartar, se eu me desviar, fique com a Bíblia, porque a Bíblia é a coluna sustentável da verdade. Não, meu irmão. O que sustenta a Bíblia é a coluna sustentável da verdade. O que sustenta a verdadeiro evangelho é a visão do magistério. Coluna sustentável da verdade. O que sustenta a doutrina dos apóstolos é a coluna sustentável da verdade. Quem sustenta essa verdade, esse evangelho, essa integridade, esse pastoreio, essa doutrina, esse envio, é coluna sustentável da verdade. Paulo fala aqui, ó. Caso se eu tardar como os protestantes, se tardou, se apartou da fé,
foi fundar a igreja, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vive, coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3, ali que Paulo já está falando de quem? Do episcopado ali, dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, da hierarquia. Olha só que visão louca, sem pé, sem cabeça. A Bíblia é coluna sustentáculo da verdade? A Bíblia vem da onde? A sua caiu do paraquedas e tudo, inclusive tudo. Então, olha como você é ingrato, cuspindo no prato que come. Então, se a igreja não é coluna sustentáculo da verdade, por que você está com a Bíblia que é da coluna sustentáculo da verdade? O que sustenta essa verdade? Pastor Rodrigo Mocelin, a tradição. O que sustenta essa verdade? O magistério. O que sustenta essa verdade? As colunas que deram a vida pregando a palavra e depois escreveram. Olha só que interessante. Meu, eu não sei onde vai parar esses... Se diz apologeta, se diz pregador da palavra, mas se apartou do evangelho. O cara diz que era apologeta, um dos melhores apologetas católicos, que saiu lá do pentecostalismo e se tornou católico, se revoltou, agora voltou de novo. Ficou feio para ele, ficou feio. Então as pessoas não vão acreditar nem na caminhada dele, caminhou no catolicismo, e nem na caminhada do protestantismo, porque ele não sabe o que ele quer da vida. Rejeitou o magistério, então, rejeitou o protestantismo, voltou para o magistério. Rejeitou o magistério, agora voltou para o protestantismo. Tá caminhando para trás, tá comendo o próprio vômito. Segundo Pedro ali fala, 2. Tá caminhando ao contrário, não entendeu o mistério. A cruz. A cruz de Cristo não é o interesse de fundar a igreja. O interesse é o quê? De proclamar essa verdade que a igreja proclama. Que foi gerado, fundado na cruz. E se tornou público ali em Atos dos Apóstolos 2. E os apóstolos deram a vida. Pedro pregado de ponta cabeça. Pedro pregado de ponta cabeça. E Paulo decapitado. Os maiores colunas. Era protestante. Se apostatou da fé. Pregou outro Jesus diferente. Então, tem que seguir a tradição. Porque Paulo fala. A Bíblia fala. E apartar daquele que não segue. Quem não segue? Quem rejeita? Esses pastores. Então, meu irmão. É simples entender isso. Essa é a resposta ao terceiro vídeo ao pastor Rodrigo Mocelin. Não queira colocar defender a sua empresa, grandes negócios. A igreja não faz isso. Porque a igreja não precisa disso, porque a igreja já é ampla. O fundador é santo, a igreja é santa, os apóstolos chegaram à perfeição, são santos. É uma igreja em comunhão com a cabeça, não com separados, como você vê hoje em dia aí. A sua igreja tem comunhão com a Universal? A sua igreja tem comunhão com os Adventistas? A sua igreja tem comunhão com os Triangular? Não tem. Você tem um pastor universal? Você segue o fundamento dos apóstolos? A sua linguagem da pregação é a cruz? Salve Maria, sou missionário Roberto.